Oi, pessoal. Olá, olá, paz, luz a todos. E vamos então a mais um vídeo sobre o Evangelho. É o número 11 da série. E o 367 na sequência de todos os vídeos. Bom, deixa eu colocar aqui. Bom, título agora, vamos ao título. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Bom, antes de ler o Evangelho, vamos atualizar um pouquinho. Nem sempre as pessoas reencarnam na mesma família. Isso vai depender. Muitos reencarnam na mesma família, mas outros não. Essa é a atualização que eu tenho a dizer. Então, agora eu vou ler. Tópico 18. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Portanto, ele está querendo dizer que lá do outro lado da vida, na vida verdadeira, a gente tem aquele grupinho que a gente considera a família, né? E a gente vem aqui reencarnar na Terra com uma família emprestada, mas muitos nascem na mesma família, depende, não é uma coisa radical, tá? Eu conheci o primeiro centro em que eu fui, que eu resolvi aceitar o meu desenvolvimento. Essa senhora disse que era a terceira reencarnação, a dona do centro, que ela veio e casou com o mesmo marido, né? 13 reencarnações. Quer dizer que já se davam muito bem. Não foi aquele tipo que você nasce numa família para acertar, né? Acertar as coisas que fez errada anteriormente. Um pai pode vir como um irmão daquela pessoa. Um filho pode vir como um pai naquela mesma família aqui reencarnado, a família reencarnada. Um sobrinho pode vir como um tio, etc, etc. Não podemos nunca ser radicais, porque o espírita costuma ser muito radical. Principalmente quando acontece alguma coisa com a pessoa, isso aí foi karma, foi karma. É porque tinha que acontecer. Às vezes não. Às vezes, nem sempre, né? Às vezes é um acidente, uma falha até da própria pessoa que... Então, se eu escorrego, eu não prestei, por exemplo, eu não prestei atenção que tinha uma casca de banana na rua, não prestei atenção. Aí escorreguei, quebrei a perna. É porque tinha que acontecer? Há casos, sim, que as pessoas são atraídas para acontecer uma determinada coisa por causa de karma, né? Querem saber um dos karmas que tem de doença? Alzheimer, síndrome do pânico, vida passada. Mas a síndrome do pânico, eu conheci um rapaz que a síndrome do pânico dele... não, rapaz não, ele tinha... Eu estou confundindo, uma moça que tinha síndrome do pânico, não podia ficar em lugar fechado, que ela foi assassinada com um gás
debaixo da porta dela, que a sufocou, e ela sempre que ia no elevador, ia aqui e ali, ela ficava. Regressão de memória, aí ela soube por que ela sentia isso, deve ter melhorado, né? Porque ela soube o motivo. Mas tem também como karma, tá? Karma. Aí não foi karma, aí foi com o cara que ela tinha feito mal para ele, e ele veio, reencarnou novamente, sintonizou onde ela estava, né? Reencarnou novamente, foi atraído, né, do magnetismo, e fez isso com ela para se vingar de uma vida passada. Bom, então a gente não pode dizer 100% que aquela pessoa está sofrendo isso e aquilo outro por ser karma. Mas, por exemplo, síndrome do pânico, o que mais? Doenças autoimunes. Eu tive uma parenta que morreu, que ninguém soube que ela teve. Estava reagindo ao contrário. Autoimune, quer dizer, essa doença, ela, vamos dizer, aquelas células que deveria combater o problema de saúde, ela se volta contra o organismo e ela destrói. Ela vai destruindo, né, por dentro lá. Isso pode acontecer em qualquer doença, né? E então foi explicado lá na plataforma que essas doenças autoimunes são karmas. Aqueles meninos que nascem com problema, ficam na cadeira de rodas e geralmente são tortos e fica assim, e fica assim, né? E babando e tal. É karma também. Seres que fizeram coisas horrorosas, então, o que fazem? Para ele não virar um ovoide, então colocam ele assim, né? Porque é misericórdia colocar ele assim. Deixa eu ver qual é o outro problema. É o Alzheimer também, né? Agora, é claro, e tumores, muitos tumores que a gente tem, é devido à culpa de nós mesmos, já aí não é karma, porque os que ficam com mágoa, os que ficam raiva, que não é uma coisa muito constante, não é uma coisa muito forte, mas aí vai produzindo. Tive um parente também que morreu com um tumor, que pegou a meninge, porque ele tinha muita mágoa, né? Até mágoa da filha, porque um dia ele falou para mim. Mágoa, devia ter mágoa também minha, porque eu não quis ficar tomando conta dele, porque eu já tinha tomado dos que me criaram. Eu ia com um problema que eu tenho nos joelhos, naquela época até estava um pouquinho melhor, problema de joelhos, e eu não podia assumir isso, né? Mas ele arrumou uma companheira, a qual cuidou muito dele, de vez em quando eu ia lá e tal, então ele deve ter ficado assim magoado também. Então, pessoas que têm mágoas, elas ou têm câncer, ou têm tumores, como ele teve no cérebro, que ficou, né, pensando naquilo. O problema dessas doenças é que as pessoas falecem e quando chega lá do outro lado, o que fica aqui na Terra diz, graças a Deus, descansou. Ele sentia dores horrorosas porque estava com câncer. Não. Quando a pessoa falece com esses tipos de doenças horríveis, continua lá do outro lado sentindo. Se ela tiver merecimento, se ela não for para um umbral, tiver merecimento ainda, apesar disso tudo, ela vai ser socorrida, vai ser levada lá para as colônias, o hospital nas colônias espirituais, tá? Não é uma maravilha lá do outro lado, não, gente. Vamos sair do mundo da fantasia? Claro que existem pessoas, muito poucas, pouquinho, poucas de merecimento. E assim, de não merecimento. Não é exagero, não. Pessoa que morre naturalmente. Eu tive uma gata que morreu assim, naturalmente. Os gatos também têm problemas, porque eles têm gatos que ficam raivosos, tem gatos que ficam raivosos assim, raiva, porque você
você faz festa no outro gato, ele não quer, né? O cão também. Então, começa a ter doenças também, como o ser humano, né? Então, ela morreu assim, natural. Eu estava no hospital cuidando lá do meu tio, do outro meu tio, um outro meu tio que me criou, e eu escutei uma enfermeira dizer: Ah, fulana faleceu, foi uma. Deixa eu ver se eu lembro a palavra. Vamos dizer, ela morreu como uma santa, não? Foi assim, suave, não sentiu nada. Por quê? As pessoas que têm merecimento, elas morrem assim. Já esse tio que eu estava cuidando, quando eu fiquei tão agoniada de ver aquela agonia, aquele estribuchimento, aquela coisa horrível, que eu passei a ter muito medo durante anos da morte. Agora já melhorei um pouco, né? Dessa coisa. Eu fiquei traumatizada de ver aquilo. E a esposa dele não vi. Ela morreu e eu estava dormindo. Deve ter arrebentado que ela teve um infarto, deve ter sido rápido, né? Aí, então, a morte, a maneira da pessoa morrer também é por merecimento. O espírita verdadeiro, ele já está mais bem preparado, né, para a morte, né? Mas eu conheci já muita gente espírita que também tem medo da morte. Talvez inconscientemente tenha medo de que lugar eu vou. Vou para um umbral, vou para uma colônia, vou ficar vagando na terra, né? É esse também. Bom, eu já consegui, eu vou tirar totalmente o restinho da que tem, assim, às vezes, tirar esse medo. Por que ter medo? A gente sabe que a vida continua lá do outro lado. Se eu for para um umbral, eu creio que não vou para um umbral muito ruim. Eu vou para aquele mais suave, porque tem vários tipos, porque eu estou fazendo a reforma, estou tentando fazer a reforma íntima, vamos dizer que ainda não estou totalmente e faço o meu trabalho e tal, de espiritual, então eu acho que é possível que eu não vá para um lugar muito ruim, porque eu já me autoanalisei, ainda não totalmente, e já vi coisas muito erradas que eu fiz. Por isso que eu estou dizendo, é possível até que eu vá para um umbral. Aí vai dizer, ué, mas faz o trabalho dele? Sim, sim, não tem nada a ver. Você pode fazer um trabalho, como tem aí canais com um monte de gente aí vendo, um monte de gente inscritas aí no canal, né? E o cara faz um trabalho bonito. Isso não quer dizer nada. Ele pode até ir por um umbral muito ruim ou para um planeta primitivo, depende do interior dele. Porque a pessoa pode fazer um trabalho desses e não ser. E nem os conselhos que a pessoa dá, ela pode não ser. Porque é difícil você se autoconhecer, né? Isso aí é difícil. Eu estou fazendo essa coisa comigo, mas é difícil. Quando aparecem certas situações, aí é revelado o que você é realmente, né? O que você ainda é. Ou o grau de agressividade que a pessoa ainda tem dentro de si. Ou a falta de compaixão que a gente tem dentro da gente, etc, etc. Tá? Então, tá aí o aviso para vocês que acham que estão fazendo trabalhos maravilhosos e tal, e que vão lá para o céu, né? E estou sabendo, não sei quais são os médios, mas tem médio aí que tem muito cartaz, que é muito conhecido e não vai para um bom lugar, não, vai já para planeta primitivo. Aí, cuidado. Bom, continuando a leitura aqui. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo circuito, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Adiantamento, evolução, né? Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento.
Os que estão livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, deram mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos apegados à matéria, seu afeto é mais vivo, justamente por ser mais depurado e não ser perturbado pelo egoísmo nem pelas sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum golpe fira a estima mútua que os liga. Eu vou dar para vocês um exemplo que a gente não pensa no próximo. Eu fui comprar uma caçambinha, que é 2 numa, para minha gatinha que tem um probleminha, aquela caçambinha era melhor para ela, porque os outros podem comer nas outras, então eu fui comprar. E isso acontece na louça, que a gente compra na panela, às vezes, na frigideira. Existe uma etiqueta, aquela etiqueta tem uma goma. Quando você tira a etiqueta, fica aquela porcaria daquela goma, e não há quem tire. E aquilo é tóxico. Botaram isso no fundo onde o gato come, quando poderia ter botado de lado. Não pensa no próximo. Vai comprar uma frigideira, aí você está querendo tirar aquilo, e aquilo está no fundo da frigideira. Os pratos. Outros mais inteligentes já colocam do lado, já colocam ou na beira do prato, porque aquilo não sai. Eu não consigo, já botei um monte de coisas. Aí vai botar a comida, ou ela vai ficar colada, ou se o gato vai lamber, né, passar a língua, vai pegar resíduo. Não posso fazer nada. Isso é não pensar. Quando a gente faz um trabalho como um pedreiro, a gente tem que pensar no próximo. Uma vez consertaram aqui um banheiro meu, e colocaram um ralo no boxe. Sabe onde colocaram o ralo no boxe? Na entrada do boxe, quando eu colocava o meu pé, ia lá no fundo, ia lá, sujeita a dar um problema na minha perna, no meu pé, no meu tornozelo, certo? Fez o trabalho, levou o dinheirão, que eles cobram muito caro, os pedreiros atualmente cobram caro, para fazer um negócio perigoso, não pensar. Como já, bom, onde é que eu vou botar esse ralo? Deixa eu ver. Eu vou botar no cantinho, porque aqui a pessoa vai, né? Tem que... Consciência não expandida. Compreenda o que é consciência expandida. Tá? Aí trouxe outro pedreiro para tirar aquilo, para botar o... Aí eu disse, eu quero que o senhor bote lá no cantinho esse ralo, porque aquilo... Um outro. Aí, preguiçoso, não sei o quê, colocou o ladrilho. Aí colocou o ladrilho perto do ralo, mais alto. E aí, toda vez que eu vou tomar banho, eu tenho que estar varrendo a água para ir para o ralo. Que ela não vai. Por quê? Falta, não pensa no próximo, falta de amor, não faz o serviço direito, não pensa. Estreitinha a consciência, estreitinha, certo? Eu já tenho conversado com pessoas que eu fico surpresa. Eu fico assim, nossa. Até digo assim, eu acho que essa pessoa tem a consciência mais expandida que a minha. Nossa, inteligente, eu fico assim, inteligente. E certas coisas bobas, conversas bobas, né? E eu estive vendo o vídeo também, aproveito, sabe, esse vídeo aqui também para falar com vocês sobre falsificação de remédios.
Na internet está assim, gente vendendo remédio. Eu não compro nenhum, não. Eu não confio em ninguém da internet que mesmo que aquelas ervas façam efeito, não sei o quê. E eu vi um vídeo aí na internet, eu vi todo, porque não me interessa, mas que, vai tirar a catarata. Como? Vai tomar a erva lá, ou a medicação, Vai? Eu acho que pagam a meia dúzia, é como nessas igrejinhas evangélicas de M, não é uma igreja batista, nem a outra, que eu esqueço agora o nome, é igrejinhas, né? Pagam um monte de gente para ficar estrebuchando lá na frente, que diz que está recebendo lá não sei o quê, né? Então, acho que eles pagam um monte de gente para dizer eu fiquei boa, vai, ontem eu fiquei boa, eu fiquei boa, eu fiquei boa. Exercícios, fazer exercícios com a vista, sim, pode ficar boa, sim. Pode, é ter paciência. E aguentar o tempo disponível, tempo que vai levar. Agora, tomar um negocinho, por quê? Aquele negócio vai lá na vista, que está suja, catarata é sujeira que ficou impregnada no cristalino lá, né? O remédio vai lá e vai fazer, vai ser uma vassourinha e vai tirar, né? Tem coisas que vocês têm que prestar atenção. Tem que prestar atenção, gente. Nem tudo que está na internet sobre a saúde é bom, tá? Prestem atenção. E toda vez que você vê fazer uma propaganda sobre uma determinada erva, o remédio, vai ver as contraindicações, gente. Vai lá e vê as contraindicações, porque a pessoa vai tomar um chá, uma erva para fazer bem, mas ela pode ter algum problema em que não pode tomar. Um dia eu comprei malva, que diz que é maravilhoso para tudo que é doença. Aí, depois que eu comprei, eu fui pesquisar. Diabético não pode tomar chá de malva. Epa! Até o orégano é ruim. Às vezes eu coloco um pouquinho de orégano, mas é uma vez ou outra, né? Mas não pode ficar sempre comendo orégano, que é ruim para o diabético. Então, a pessoa tem que... E agora eu vou falar uma coisa que muitos que vão ver esse vídeo não vão acreditar. Porque não vão acreditar porque não tem base, né? Não tem base de estudo, não tem base de... Mas vou falar assim mesmo. Foi revelado a uma médium lá da plataforma, não foi ao Pedro, foi uma médium que, pelas informações, certamente foi um extraterrestre que ela canalizou e que nós todos somos conhecidos por um código. Então, todos nós temos um código, porque nós todos temos uma inteligência artificial dentro de nós, tá? E a gente tem que combater um pouco isso, nós temos que nos voltar, né, para o Criador e fazer o que o Criador quer e seguir a linha do amor incondicional, certo? Isso aí deve ser, eu não sei porque colocam isso, porque deve ser uma prova, né, para a gente. Vamos ver quem é que vai sair dessa, né? Bom, mas nós somos conhecidos por um código. E tudo que existe no universo tem um código. Exemplo, o mamão tem um código, a manga tem outro código, o arroz tem outro código, o feijão tem outro código, a arruda tem outro código, o espinafre tem outro código, o animal tem um código, o pássaro tem outro código, peixe tem outro código, tudo que existe no universo, o próprio planeta Terra. Então, eu fiquei pensando, eu nunca gostei de matemática. Que droga, né? E afinal, o mundo é matemática, porque o código tem números, pode ter sinais e letras, mas tem números. Então, o que é que acontece quando a gente tem... Eles revelaram isso, quando a gente tem diabetes, colesterol, certas doenças, né?
que aí já não é carne, hein? Não é carne. Então, poxa, por que a gente ingere alimentos que não combina com o nosso código? Porque todos os alimentos têm um código, então os alimentos têm que casar com o nosso código. E a gente não sabe. Será que essas visões que as pessoas às vezes dizem que vem no relógio... Eu também, às vezes, olhava para o relógio e via um horário completamente diferente. Será que tem a ver com o código da pessoa? Pior é que eu não lembro. Eu lembro que eu via, às vezes, o número 3 horas, via. Mas o resto não anotei, porque achei bobagem. Eu digo, mas por que eu estou vendo? Agora que eu vejo a hora que não era aquela que eu vi. Pode ser até que seja uma revelação até do nosso código. Mas também vai adiantar? A gente tem que saber o código de todos os alimentos, que é para saber quais que a gente tem que comer, né? Então, quando a pessoa diz, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, tem que respeitar, hein? É o inconsciente, o espírito que está conseguindo colocar no cérebro material que você não pode comer aquele negócio, tá? Eu também não... Tem coisas que eu não gosto muito, mas é difícil eu não gostar. Poucas coisas que eu não gosto. Uma coisa que eu estou me sentindo muito bem, estou dormindo melhor, acordo bem menos de madrugada. E isso veio, porque eu lembrei que uma vez eu tomei isso, quando eu era jovem, tomei, e não gostei. Mas sei, veio, eu lembrei, veio para eu tomar. Então eu fui, procurei, é difícil de encontrar, mas procurei, encontrei, e isso aconteceu porque eu estava tomando muito café. Digo, eu tenho que substituir também, porque eu não posso estar tomando muito café, que está me irritando, o café está me irritando. Eu adoro café, mas é a café de cevada. A cevada é um grão parecido com o trigo, aí ela é moído e torrado, né? Só que esse torrão de baixo fica com um gostinho de queimado, né? Gente, hoje eu tomei à tarde no lanche. Eu me sinto tão bem, só tomo uma vez. E não é todo dia. Tomei ontem, tomei hoje, amanhã não vou tomar. Mas está fazendo um efeito muito benéfico. Então a pessoa tem que descobrir até o que é bom para você tomar banho de descarga, o que é que você sente melhor também. Eu tenho o grãozinho de alfazema, grãozinho. É difícil de encontrar também, eu me sinto muito bem. Toma de guiné, toma de arruda. Não sei, eu fico assim, mas se botar alfazema, eu me sinto bem, leve. Então a gente tem que descobrindo, né? Siga a sua intuição, siga a intuição. Eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro. Tudo bem. As pessoas que estão ao teu redor têm a obrigação de respeitar isso. Deixa eu ver o telefone. Telefone é o celular. Agora é mais telefone. Não é mais telefone. Tem que ver, senão ele fica aqui apitando. Eu tive que atender porque eu mandei vir umas compras e é a segunda vez que eu pago um negócio e não venho uma determinada coisa dentro das compras. Então, eu estou mandando o recado, retornou, mas eu estou mandando o recado, como é a segunda vez, eu vou deixar de ser freguesa do lugar, porque segunda vez já não dá para
dar uma chance na terceira, né? Aí não dá, aí não dá mais. Então, eu dei uma paradinha para... Perdoa, né? Não, mas já é a segunda vez. Aí não dá. Bom, isso aí não é uma questão de perdoar ou não perdoar, é uma questão de... A pessoa tem que ter responsabilidade, prestar atenção. E incomoda. Da outra vez vocês até me trouxeram o que eu falei, né? Eu também não faço nem questão, um negócio só de R$ 2. Mas eu não vou ficar calada, né? Até disse, não precisa trazer não, tudo bem. O negócio tão barato, eu só estou dizendo e avisando. Ó, perdeu a freguesa. Para outro lugar. É assim. Bom, então, cadê o negócio aqui? Eu vou começar a reler novamente o Evangelho. Bom, agora é o Evangelho, não sou eu. Fique bem claro que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Somente as afeições espirituais são duráveis. As de natureza carnal se extinguem com a causa que lhes deu origem. As pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas realmente nada são umas para com as outras. A morte as separa na terra e no céu. Foi só um empréstimo. A união e a afeição que existe entre parentes são um indício da simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gosto, pendores, não apresentam nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e de progresso para outros. Eu, por exemplo, senhores, sempre tive um problema, porque eu sou muito diferente da minha família. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contrário dos bons, e por efeito dos cuidados que destes recebem, o caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se apagam. É desse modo que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é um temor egoísta, provando naquele que o sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas, pois esse temor não tem fundamento. O fato de um homem ter tido 10 encarnações não significa que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os que foram ligados a ele na terra, a títulos diversos e talvez sobre o mesmo título. Agora, vamos ver as consequências da doutrina da não reencarnação. Bom, aqui eu vou atualizar.
há um tempo determinado para a pessoa reencarnar. No caso de os seres das trevas, negativos, trevosos, quiumbas, magos negros, etc., etc., eles têm muita sabedoria e eles conseguem ficar mais tempo sem reencarnar, devido a esses milhares de anos, né, de reencarnações, eles vão adquirindo depois sabedoria lá do outro lado e tal. Então, acontece isso. O que é que acontece? Se ele não reencarnar, ele consegue, vamos dizer, colocar o seu espírito sem reencarnar durante mais tempo. Mas chega um momento em que não dá mais. A própria Terra, o magnetismo da Terra, chama-se o útero da Terra, lá do núcleo da Terra, começa a puxar essa pessoa para reencarnar. Ele tem que reencarnar, porque se ele não reencarnar, ele pode virar um espírito ovoide. E aí, os colegas dele vão utilizá-lo para fazer coisas não muito recomendáveis. Tá? É a segunda morte. É o que o esoterismo fala da segunda morte, é isso. Tá? O perispírito se desprende, ele vai perdendo a energia. Nós temos os chakras no perispírito. Aí perde o perispírito, então fica o espírito ovoide com a centelha lá dentro do Pai, Mãe, Criador primordial, a qual fica apagada. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Pronto. Tá vendo? É um ovoide. Aqui não está bem um ovoide, né? Tá assim. É um ovoide. E aqui dentro vai ter um olho, vai ter uma boca, o nariz, a boca. E aqui, então, a centelha que chama, a partícula do Criador. Só que nesse espírito que virou ovoide, ele está apagado. Quer dizer, o Criador, a centelha, se apaga. Por culpa dele, porque tem muitos que se transformam em espíritos ovoides devido a muitas outras coisas, né? Quando a gente está assim, quando a gente está voltada para o nosso Criador, a centelha que está aqui dentro, ela brilha, ela expande, ela brilha. E aqui nós temos o chakra do amor, que é justamente do Deus, do Pai, Mãe, Criador primordial, que eu gosto mais de chamar de Criador. Então, ela começa, quando a gente está muito voltada para ele, ela vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Esses seres que são só luz e que não reencarnam mais, essa luz do Criador já tomou conta dele. Tomou conta, é só luz. E ele tem a consciência desse ser, é muito próxima, vamos dizer, como se, semelhante ao Criador, tanto que eles também criam vidas e criam planetas, constelações, constelações não, galáxias. Não sei se criam constelações também, não sei. Galáxias criam. E então, porque ela fica com vida, né? Porque é a centelha do amor incondicional, tá aqui. Que é
um dos fatores da criação. O fator inicial, vamos dizer assim, é do amor. Porque a gente sempre escuta falar dos seres que nos vêm informar, dizem sempre, o amor cria, que começa assim. Existem outras partículas que se juntam, ou essa partícula o junta porque ela é agregadora, né? Tanto ela é agregadora que ela está dentro de nós e estamos agregados a ela. Ela está dentro aqui, o meu corpo está agregado, o meu espírito que ele me deu, que o Criador mesmo me deu, ele está agregado. Aí, quando acontece isso, já... Então, quando esses ovoides são resgatados, vai passar por um processo, né, complicado, e um processo que muita gente diz que é um absurdo, não vou nem falar aqui, para que ele possa conseguir conseguir que se forme novamente o perispírito para ele ter uma nova chance de uma nova reencarnação. É como se ele morresse. É a segunda morte. A primeira morte é quando a gente, né, morre aqui e vai. Mas a segunda morte é a morte pior que tem. Não, então, temos a terceira morte, que é quando o espírito é resetado, é retirado tudo dele. Ele foi tão cruel, tão ruim em diversas reencarnações que ele não tem mais jeito. Então, os seres que trabalham, né, nisso, né, com o consentimento do Pai, Mãe, Criador primordial, ele vai tirar tudo dele e ele fica aquela partícula e vai começar uma vida, vamos dizer, sem a personalidade. Ele não é mais ele que era. Ele não é mais quem foi. Ele vai ser um novo ser. Vai aprender o beabá, tudo de novo. Espiritualidade, né? Vai ser primeiro um macaquinho, depois vai ser um homem das cavernas e vai progredindo. É assim, tá? Bom, deixa eu colocar o Evangelho novamente. Então, parei onde é que eu parei? Bom, essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma, sendo estas criadas, tem hora que fala alma, tem hora que fala espírito aqui, né? Espírito. Sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho, a filiação das famílias fica assim reduzida apenas à filiação corpórea, sem qualquer laço espiritual. Não há, portanto, nenhum motivo para alguém se glorificar de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se terem conhecido, vivido juntos, amado, e podem reunir-se mais tarde a fim de apertarem seus laços de simpatia. Isso quanto ao passado e ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que resultam da não reencarnação, a sorte das almas, a sorte dos espíritos se acha irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, porque, desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão do bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas e para sempre, sem esperança de jamais tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos, nunca podem estar certos de verem novamente,
é a ruptura absoluta dos laços de família. Vou ficar por aqui. Vou só anotar o meu parede. Então é isso. As novas informações dizem que não é a nossa frequência a um centro espírita, ou espiritualista, ou uma igreja evangélica, ou uma igreja católica, ou uma igreja, ou um templo Brahmane, um templo Krishna, um templo de Sai Baba, um templo esotérico, esotérico com S ou esotérico com X, porque há uma diferença de um para o outro. O que mais? E outras. Umbanda, no centro de Umbanda, ou do candomblé verdadeiro. Não é essa frequência que muita gente diz assim. Ah, não, eu não posso não, porque é hora, ou é o dia, né, de ir à missa. Ah, não, hoje não, porque às vezes até o favor que a pessoa está pedindo e a outra nega porque acha que é mais importante ir à igreja. Não. Mais importante é você cuidar daquele que está precisando ser cuidado, tá, gente? Não é a frequência do lugar religioso que você prefere que vai fazer com que você evolua. Não. São as ações, o sentimento e as ações do amor incondicional que você coloca em prática, de coração. Também não é assim, eu vou ajudar fulano, ou vou dar uma esmola ao mendigo, porque é melhor, né? Porque aí eu estou garantindo meu lugar lá no outro lado. Nada disso. Você, quando dá uma esmola a um pobre, ou ajuda uma pessoa, ou ajuda aquela pessoa que está doente, faz qualquer coisa, né? Ajuda uma pessoa a atravessar a rua, mas você está fazendo aquilo de coração. O que é fazer de coração? É sentir amor, compaixão, vontade de fazer aquilo. Está fazendo com vontade, não por obrigação. Tem gente que tem muito amor pelos animais. Tem gente que ajuda muitos animais e não tem amor por eles. Ajuda, porque vê que eles precisam, mas não tem ainda um amor por eles. Mas tem gente que tem muito amor pelos animais. Assim acontece com pessoas que têm amor ou não têm amor, ajudam os humanos, mas que não têm amor. Então, isso é ter contato, lógico. Lógico, se você ajuda alguém, não sente nem amor para aquela pessoa, você vai colocar isso na balança. Mas aquele que faz com amor, mesmo de verdade, aquela balança vai ficar bem alta, positiva, né? Positiva. Um degrau bem alto que ele vai conseguir. Então, é assim. Então, olha, eu vou ficar por aqui hoje. E até o próximo vídeo. E evoluam, né? Evoluam.